Capítulo I. O caminho da perfeição. Porque nos regozijamos de estar fracos, quando vós estáis fortes. E o que desejamos é a vossa perfeição. Segunda Cor. 13h09. As palavras do Senhor no Sermão da Montanha. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vós novo Pai que está nos céus. Em Mt. 5:48, tem servido de texto para muitos sermões. Tem-nos sido dito que seu significado é, nesta vida, tentar cumprir todos os deveres e leis, e assim aspirar a sermos tão perfeitos dentro de nossa esfera quanto o Pai. É na dele tudo isto está certo e traduz a verdade, mas será o suficiente? Terá o Senhor limitado sua advertência às nossas ações diárias? Naturalmente não podemos achar defeitos dentro desta interpretação e seus limites, pois as Escrituras de fato nos inspiram à perfeição em nossa vida mortal. Paulo, por exemplo, ao falar aos santos de Éfeso, informa-os de que o Salvador colocou, na igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4:11-13. Além disso, ele disse aos coríntios, portanto, escrevo estas coisas estando ausente, para que, estando presente, não use de rigor, segundo a autoridade que o Senhor vos deu. Não devemos então continuar em busca da perfeição após a ressurreição? Não nos é dada a promessa de que, se formos fiéis em todas as coisas, chegaremos a ser como Jesus Cristo e o Pai. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fossemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo nos não conhece, porque o não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo como também ele é puro. 1 João 3:1-3. Isto foi dito àqueles que fizeram convênio com o Senhor de servi-lo, e se tornaram, pela sua obediência, filhos de Deus. Informou-os João de que, ao chegar Cristo, serão então, assim como ele, puros e santos. E depois, ao ressuscitarmos, continuaremos, conforme podemos ler em Hebreus, em direção à perfeição por intermédio da contínua fidelidade. Progressão na eternidade. Os santos dos últimos dias acreditam numa progressão eterna até o ponto de sermos como Deus, tornando-nos dignos, pelo conhecimento, sabedoria, humildade e obediência, e então receber o privilégio de sermos feitos iguais a Ele em poder, força e domínio, Dan-se 76 2.95, e de possuir tudo aquilo que o Pai tem, Dan-se 84 38, como membros da Igreja do Primogênito. Dan-se 76 2.54, 94, dado que bênçãos tão poderosas são prometidas àqueles que desejam cumprir até o fim toda a lei,
não deverão eles continuar o caminho da perfeição após a ressurreição, até que alcancem a plenitude e sejam como nosso Pai eterno me deu para a edificação, e não para a destruição. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados. Sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. 2 Cor. 13, 10, 11. Prossigamos pós a perfeição. Mas devemos limitar o significado destas palavras ditas por Nosso Senhor aos discípulos, a esta vida. Gosto de pensar nelas em relação a uma outra observação do mesmo sermão, pois me parecem estar intimamente ligadas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Em MT 6 horas e 33 minutos, a maior parte da humanidade procura de preferência as coisas desta vida, e não o reino de Deus e a sua justiça, mas, como membros da Igreja A, é nosso dever preparar-nos para a eternidade. Quanto mais perfeita nossa vida for aqui, tanto mais perfeita será lá. Se tivermos praticado princípios de perfeição, e procurado atender o desejo do Pai aqui, então acharemos menor dificuldade em continuar pelo mesmo caminho, quando passarmos para além desta esfera terrena. Agora, qual é a medida exata dos deveres do homem? Diz o pregador. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom quer seja mau. Eclesiastes 12, 13 e 14. E aquele que escreveu, dirigindo-se aos Hebreus, falou, pelo que, não deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a 1-2 Efésios __e 9 _. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé para com Deus. Heb. 6. E versão inspirada. Como crescer até a perfeição. Em Provérbios, lemos, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o entendido __adco. Irir __ abiquic. E o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Piar ouvi. 1:5, 7. Por revelação a Joseph Smith, o Senhor ensinou os santos a persistirem em orações e jejum. E vos dou o mandamento de que ensineis a doutrina do remo uns aos outros. Ensinai diligentemente, e a minha graça vos atenderá para que sejais instruídos mais perfeitamente em teoria, em princípio, em doutrina, na lei do Evangelho e em todas as coisas que pertencem ao reino de Deus e que vos é necessário compreender. Dance 88 2.77 e FEM 78. Para que isso se realizasse com maior proveito, os santos foram instruídos a construir uma casa e promover assembleias sulins onde pudessem aprender as coisas do reino. Mais adiante, o Senhor disse: e como nem todos têm fé, buscai diligentemente e esmaum-vos uns aos outros palavras de sabedoria. Sim, nos melhores livros procurai palavras de sabedoria, procurai conhecimento, sim, pelo estudo e
também e fé. Organizai-vos, preparai todas as coisas necessárias, e estabelecei uma casa, sim, uma casa de oração, uma casa de jejum, uma casa de fé, uma casa de ensino, uma casa de glória, uma casa de ordem, uma casa de Deus. Dance 88-11819. Toda esta instrução nos é dada, a fim de nos auxiliar a tornar-nos perfeitos, e os santos ainda foram admoestados a cessar toda conversa profana, assim como as risadas ruidosas, os desejos luxuriosos, o orgulho e as ações perecem de guerra. O presidente Brigham Young declarou que todo homem e toda mulher que tiver talento e o esconder, será chamado de servo indolente. Dia após dia, aumente o cabeça. Dai que lhe é confiado. Nosso dever de agir está na proporção de nossa capacidade de receber. Ele disse também: não deixarei de aprender enquanto estiver vivo, nem depois que chegar ao mundo espiritual, mas lá é que aprenderei com maior facilidade, e quando de novo receber o meu corpo, aprenderei 1000 vezes mais em 1000 vezes menos tempo, e ainda então não pretendo deixar de aprender. Some a toda esta ilimitada possibilidade o fato de que nosso prévio conhecimento, que nos foi tirado, será restituído, conforme ensinado pelo presidente Joseph _F. Smith. Veja Saturday Night Fox. Sendo assim, e já que não há nada razoável em oposição, teremos então um maravilhoso repositório de informações sobre o qual podemos edificar, pois quem sabe durante quanto tempo estivemos aprendendo na eternidade já passada, quando andávamos com Deus nosso Pai. Outro pensamento do presidente Brigham Young é digno de consideração. Creio num Deus que tem poder para exaltar e glorificar todos os que nele creem e são fiéis em servi-lo até o final de sua vida. Pois isto os torna deuses, mesmo os filhos de Deus, e nesse sentido há também inúmeros deuses, mas para nós só existe um Deus, e um Senhor, Jesus Cristo, um Salvador que veio ao mundo no meridiano dos tempos, para redimir a terra e os filhos dos homens do pecado original que foi cometido por nossos primeiros pais, e proporcionar a restauração de todas as coisas através de seu sofrimento e morte, irindo amplamente os portões da vida a todos os que crerem, proporcionando-lhe salvação e exaltação na presença do Pai e do Filho. Ele habitarem para todo o sempre. A promessa de que aquele que andar na luz do Espírito, não será enganado, e ser-lhe-ão revelados muitos dos mistérios de Deus, isto é, coisas que os infiéis não estão capacitados a compreender. Linha por linha, alcançaremos conhecimento e sabedoria. Pois se guardardes os meus mandamentos, disse o Senhor, recebereis da sua plenitude e sereis glorificado em mim como eu sou no Pai, portanto vos digo, vós recebereis graça por graça. Asterisco, asterisco, asterisco. O Espírito da verdade é de Deus. Eu sou o Espírito da verdade, asterisco, asterisco, asterisco. E nenhum homem receberá a plenitude, a não ser que guarde os seus mandamentos. Aquele que guarda os seus mandamentos, recebe verdade e luz até que seja glorificado em verdade, e conheça todas as coisas. Dance 93, 20-22. 26 e 28. Co-herdeiros com Cristo.
Portanto, aqui temos a promessa de que, pela obediência e pela fé, obteremos a plenitude de toda a verdade e seremos como Cristo, a fim de com Ele dividir, na condição de co-herdeiros, tudo o que o Pai possui. Seremos filhos e filhas de Deus, gozando da plenitude de sua glória na vida abundante e perfeita que Jesus Cristo veio ao mundo para mostrar. Nestas páginas, abordaremos os princípios do Evangelho, os convênios e a maneira de viver exigidos daqueles que procuram chegar à presença do Pai e do Filho. Apenas permanecendo no caminho estreito, encontraremos aquela plenitude de júbilo e de vida que é a perfeição. Esta é a meta ambicionada pelos que verdadeiramente amam o Senhor, e eles a alcançarão pelo serviço diligente e fiel, na perseverança até o fim. Versas. Eles deviam manter-se moral, espiritual e fisicamente puros, através de uma correta observância das leis. Dessa forma seriam santificados, a fim de poder habitar na presença do Senhor. Se formos capazes de fazer tudo isso, poderemos certamente ser considerados perfeitos dentro de nossa esfera, e obter uma consequente vantagem inicial com relação à perfeição no reino celeste. Qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele, Cristo, é puro, disse João. E ainda, qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não o viu, nem conheceu. 1 João 3, 3, 6. Eles conhecerão as maravilhas da eternidade. O Senhor prometeu revelar àqueles que o estiverem procurando diligentemente todos os mistérios do seu reino. Sim, até as maravilhas da eternidade eles conhecerão. Coisas ainda por vir eu lhes mostrarei, até mesmo as coisas de muitas gerações. E a sua sabedoria será grande, e o seu entendimento alcançará os céus, e diante deles, a sabedoria dos sábios perecerá e o entendimento do prudente se desfará. Pois pelo meu espírito, os iluminarei, e pelo meu poder eu lhes farei conhecer os segredos da minha vontade, sim, mesmo as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem ainda entraram no coração do homem. Dance 76 2.8 e fim 10. Não é dado ao homem compreender totalmente a grandeza destas promessas agora, pois muitas das maravilhas ocultas estão além do alcance da compreensão, mas, com certeza, tudo será revelado aos fiéis. Entretanto, conhecemos entre duas cortinas. E o poeta assim se expressou. Pequena temporada de luzes e vida. De amor e sorriso, prazeres e dor. De horror pelas trevas que vêm em seguida. E então volta o pó a ser pó sem valor. A vida menor será corno a maior. E aquele que a ama como quem a odeia. Ninguém sabe ao certo se ganha ou se perde. Mas o fim há de vir, cedo ou tarde, sim, creia. E assim poderíamos continuar expressando nosso parecer acerca do homem em suas meditações quanto à vida e à morte, o que veio antes e o que se seguirá depois. Um panorama mais promissor. Se bem que seja a verdade que todos devamos passar pelo mistério da sepultura da qual nenhum viajante pode voltar, como disse Leigh, devido à misericórdia divina. Abre-se-nos um panorama mais promissor e agradável do que esse, que foi expressado por quem não fala guiado
Pelo Espírito do Evangelho, sabemos muita coisa da vida anterior ao nosso nascimento mortal e da vida que se segue à dissolução do corpo. Se esperamos em Cristo só nesta vida, disse Paulo, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Cor. 15, 19. Todos os homens amam a vida, é a maior dádiva de Deus. A criatura. Até os insetos lutam pela vida, protegendo-se contra os inimigos mortais. O desejo de viver é uma dádiva inerente de Deus, e este desejo não se limita à existência mortal. É verdade que existe quem não espere uma vida após a morte, mas estes, podemos afirmar com segurança, são apenas os que, por sua corrupção, temem enfrentar a penalidade de seus atos perversos.